certo? Foi tudo em relação à aula anterior. Nessa aula de hoje, como eu havia dito, vamos trabalhar um pouco aí com o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, indo aí, deixa eu ver se começou a gravação, só um instante, viu, turma? Está processando aqui a gravação, já já a gente começa. Pronto, agora está gravando. Então, vamos lá. Então, nessa aula de hoje, vamos falar o valor numérico de uma expressão numérica. Interpretando esse título aí, é justamente isso, né? Pegar uma expressão algébrica que é formada por números e letras, ou então apenas por letras, ou então apenas só por número, e conseguir dar um valor de fato para realmente o que ela é. O primeiro exemplo que eu trouxe é esse que está bem aí, ó. Esse primeiro exemplo que eu trouxe é esse daí. Ele fala o seguinte, ó, que Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com as três entradas, né, Então, veja bem, elas são três, no caso aqui, a Ângela, a Sandra e a Solange, elas são três, e ele diz o seguinte, ó, que o ingresso custa, no caso, X reais, o ingresso custa X reais. Então, se o ingresso custa X reais e são três pessoas indo, no caso, para o cinema, são três vezes o valor de quem? Desse ingresso. Então, nessa parte bem daqui onde é que eu estou passando o mouse, ele mostra a expressão algébrica que representa três entradas para o cinema com o preço de X reais. Nessa primeira suposição, ele fala o seguinte, que no domingo elas foram no cinema, certo? E cada ingresso custa, no caso, 18 reais, né? Cada ingresso custa 18 reais. Então, elas deverão pagar ao todo 54. Por quê? Porque é o seguinte, ó, é três vezes o preço do ingresso. O preço do ingresso, no caso, custa 18 reais, então 3 vezes 18 dá igual a 54, e esse 54 é o valor numérico, no caso da minha expressão algébrica. Então, veja bem, 3x, aqui, ó, que é 3x, que é o valor do ingresso, é a minha expressão algébrica, e nessa outra parte aqui é o valor numérico, 54 é o valor numérico da minha expressão, no caso algébrica. E ele pega e fala, ó, dizendo que 54 é o valor numérico da expressão algébrica 3x, certo? 54 é o valor numérico, certo? Para a expressão 3x, para quando x, certo, é igual a 18. Então, nós vamos agora pegar um valor numérico, substituir, no caso, no lugar do x, e vamos obter, no caso, uma resposta, que no caso também vai ser um valor numérico. E ele coloca uma segunda suposição. A segunda suposição é o seguinte, ela fala que na quarta-feira a entrada não é mais 18, agora custa 15 reais, e eles falam que elas deverão pagar, no caso, 45 reais. Justamente isso, ó. O ingresso delas sempre vai ser três pessoas comprando, no caso, ingressos, no caso, substituindo o valor de 15 reais no lugar do X, que é a minha variável, né? No valor do X, que no caso é a minha variável, certo? E aí, você multiplicando 3 vezes 15, você encontra o valor numérico de 45 para X, ou seja, o X é o preço do ingresso, para X custando, no caso, 15 reais, beleza? Tranquilo essa parte? Deu para entender mais ou menos o que é esse conceito aí de esse conceito? Gabriel Ramos, professor, meu computador está sem áudio. Beleza, não, tranquilo. Qualquer coisa você pode escrever aqui no chat, beleza, Gabriel? Pode escrever aqui no chat qualquer dúvida que você tiver. Então, acho que para essa primeira questão aqui foi bem tranquilo, né? Então, eu trouxe esse segundo exemplo aí, ó. Nesse segundo exemplo, ele fala: a forma e as medidas de um terreno estão representados na figura a seguir. Então, vamos lá, ó. Então, ele fala o seguinte, que tem aqui uma figura geométrica. Essa figura geométrica aqui, essa primeira que eu estou mexendo nela, a gente consegue ver que ela é um quadrado. Por que ela é um quadrado?
Se esse lado aqui ele mede A, consequentemente esse daqui vai valer A, e consequentemente esse também aqui vai valer A. Então, o quadrado, no caso, ele é um caso específico, um caso especial do retângulo. E aqui, desse outro lado, nós temos um outro retângulo, né? No caso, que tem lados diferentes. Ele tem um lado B e um lado C. E aqui ele lança a pergunta, né? Ele coloca qual é a área dessas figuras aqui geométricas, né? Então, a área de um retângulo sempre é calculado um lado multiplicado pelo outro. Então, veja bem, a área desse quadrado aqui maior vai ser A vezes A. A vezes A é A elevado ao quadrado. Então, aqui nós temos aqui esse A elevado ao quadrado, e esse A elevado ao quadrado é a área do quadrado de lado A. Já nessa outra figura aqui, nós temos esse retângulo. A área de um retângulo, você multiplica um lado, no caso B, pelo seu comprimento. Então, B vezes C vai dar BC. Então, a área vai ser a área do quadrado mais a área desse retângulo. E estar bem aqui a área do retângulo, B vezes C. A área do retângulo de lados B e C. Então, a expressão algébrica que representa, no caso, a área dessa figura geométrica é A elevado ao quadrado mais BC. Se soubéssemos, no caso, os valores numéricos de A, de B e de C, conseguimos chegar, no caso, a um valor numérico dessa expressão. Então, aqui embaixo, ele faz outra suposição. Ele diz o seguinte, ó, o lado do quadrado, então, esse lado do quadrado, ele meça, no caso, 20 unidades de comprimento. Então, aqui, agora, no lugar desse A, eu vou colocar 20. Onde é que tem A, eu coloco 20. E a segunda suposição que ele faz é a seguinte: as medidas dos lados B e C do retângulo sejam 16. Então, no caso, o B, aqui, onde é que tem B, eu vou colocar 16. E no caso, onde é que tem C, eu vou colocar 12, né, de comprimento, respectivamente. Então, nessas condições, calculando a área dessa figura, ficaria o quê? A elevado ao quadrado. Então, ficaria o quê? 20 elevado ao quadrado, porque A vale 20. Então, ficaria 20 elevado ao quadrado mais B vezes C. B vezes C é quanto? É 16 vezes 12. Então, A elevado ao quadrado é igual a 400, certo? 16 vezes 12 é igual a 192. Somando 400 mais 192, encontramos 592, que no caso é a área, no caso dessas duas figuras, no caso geométrico. Então, dizemos que o valor 592 é o valor numérico da minha expressão algébrica, quando o A for, no caso, igual a 20, certo? E o B for igual a 16 e o C igual a 12. Beleza, galera? Tranquilo essa parte? E aí a gente tem algumas considerações importantes. Deixa eu voltar aqui no chat aqui. Deu para entender esse exemplo 1 e 2? Escrevam aqui no chat para mim. Sim? Sim, tranquilo? Todo mundo conseguindo acompanhar? Bem tranquilo, né, essa parte? Beleza, não é tão complexa mesmo, não. O André é demais, beleza. Então, vamos voltando aí. Qualquer dúvida aí, só me interromper, beleza? Então, tem algumas considerações importantes aí nos cálculos de expressões algébricas, né? Então, veja bem, a expressão... então, a gente sabe, né? A gente aprendeu, vem aprendendo aí desde o sexto ano, que, no caso, não existe divisão por zero. Então, nunca que em uma expressão algébrica fracionária, né, no caso que tem um numerador e um denominador, nunca o denominador, no caso, pode assumir valores igual a zero, beleza? Não existe, no caso, divisão por zero. O numerador, ele pode ser zero, mas o denominador, no caso, ele nunca pode assumir um valor zero. Então, quando, né, a gente vai responder uma equação, no caso, uma expressão algébrica, às vezes ele pergunta para qual valor de x essa expressão, no caso, ela não existe. Então, por exemplo, eu tenho essa expressão aqui, ó, a dividido por x.
certo? A dividido por x. O meu x, no caso aqui, ó, ele nunca pode ser zero. Por que que ele não pode ter um valor numérico zero? Porque ficaria a dividido por zero. Então, não tem valor, né? Não existe essa divisão. Então, ele fala, não tem valor numérico, essa expressão ela não vai ter um valor numérico quando o x for igual a zero. Então, sempre a gente pode responder dessa forma. Temos essa outra expressão aqui, ó, a mais 2, certo? A mais 2 dividido por a menos 1. Então, veja bem, se o meu a, que está bem aqui, ó, ele for igual a 1, se no lugar do a eu coloco 1, então ficaria, ó, 1 mais 2 daria 3, né? Agora que ficaria, ó, 1 menos 1 daria 0. Então, ficaria 3 dividido para 0. Então, nós sabemos que não existe divisão por zero. Então, a resposta dessa equação vai dizer, ela não tem um valor numérico quando A, no caso, for igual a 1. Porque se o A for igual a 1, aqui embaixo fica o quê? Fica zero. Então, em expressões, no caso, fracionárias, né? Expressões fracionárias, podemos dizer que ela não tem um valor numérico quando o seu denominador, no caso, ele for igual a zero. Tranquilo? Temos outras questões aqui também, ó. Por exemplo, esse exemplo aqui, ele fala, para qual valor de x, né, então aqui, ó, número 1, para qual valor de x a expressão algébrica, no caso aqui, ó, x menos 3, dividido por 2 menos 1, não tem valor numérico. E aí eu vou levar essa expressão até aqui para essa parte aqui para a gente trabalhar, ó. Lá ele fala o seguinte, né? X menos 3 dividido por 2x menos 1. Então, vou escrever aqui, ó. X menos 3, certo? Deixa eu apagar esse 3 que ficou muito feio. Ele coloca, ó, x menos 3 dividido, no caso aqui, ó, por 2x menos 1. Certo? Ele colocou aqui, ó. Para qual valor, né, de x, então, para qual valor de x a expressão não tem valor numérico. Então, ou seja, para ela não ter valor numérico, essa parte aqui tem que ser igual a zero. Então, o que que eu faço? Eu recorto essa parte aqui, ó, reescrevo ela aqui, ó, 2x menos 1 igual isso daqui a zero. Então, ela não vai ter um valor numérico quando isso daqui for igual ao quê? Quando isso daqui ficar assim, ó, x menos 3 igual a zero. Isso daqui, no caso, não existe. Então, eu tenho que descobrir o valor de x, que eu vou colocar aqui, que coloque essa expressão, no caso, o denominador igual a zero. Quando ele for igual a zero, eu vou dizer que não existe. Então, o que que eu faço? Então, eu tenho 2x menos 1 é igual a zero. Esse 1 aqui, ó, ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado aqui, ó, somando. Então, vai ficar assim, ó, 2x é igual, no caso, a 1. Ele vai positivo. Agora, veja bem, esse meu x, esse meu 2x, o 2 está multiplicando, no caso aqui, ó, o 2 está multiplicando o x. Então, ele vai para baixo como? Dividindo. Então, veja bem, toda vez que meu x for igual, no caso, a 1 sobre 2, toda vez que meu x for igual a 1 sobre 2, essa expressão aqui não vai ter valor numérico. Então, para x igual a 1 sobre 2, essa expressão ela não vai existir, porque não existe divisão por zero. E foi exatamente... Oi? Volta lá, rapidão. Voltar? Voltei. Ali, x menos 3 igual a aquele é o quê? Aqui é x menos 3, x Não, menos... ali Aqui? lá. É. Ah, isso daqui é o símbolo para não existe. Esse daqui é um símbolo matemático para não existe, beleza? Ah, tá. Esse daqui é um Beleza. símbolo, né? Que eu coloquei o E, é o E, certo? Virado ao contrário, no caso, com um corte no meio aí, ó. Esse daqui é um símbolo matemático para não existe. Ah, tá. Tranquilo? Aí eu coloquei que não existe, porque não existe o quê? Divisão por zero. Essa outra parte aqui, você entendeu? Sim, entendi. Tranquilo, então. Valeu. Perfeito. Obrigado. Então, olha só. Então, voltando aqui, né? No caso, essa expressão aqui, né?
Então, a gente viu aqui, ó, que x igual a 1 sobre 2, né? Essa expressão não vai ter um valor numérico. Nesse outro exemplo aqui, ó, qual deve ser o valor de x, no caso, dependendo de y, para que a expressão algébrica x mais y, dividido por x menos y, não tenha valor numérico. Então, o que a gente faz? A gente tem que fazer o seguinte, eu vou copiar essa expressão aqui novamente, ó. Deixa eu apagar essa parte, vou pegar minha borracha aqui, apagar o quadro aqui, para a gente resolver aquela outra lá. Certo? Então, ele diz o seguinte, ó, nesse outro aqui, ó, é x, no caso aqui, ó, x mais y, dividido, no caso, por x menos y. Aí ele pergunta para qual valor numérico, para qual valor, no caso de x dependendo de y, essa expressão, no caso aqui, ela não vai existir, ou seja, essa parte aqui vai ser igual a zero. Então, eu pego essa parte e reescrevo ela aqui, ó, x menos y, e vou igualar a zero, certo? X menos y igual a zero. Então, esse meu y aqui, ó, ele está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Então, fica assim, ó, x, no caso, igual a y. Então, veja bem, toda vez que o meu x, certo? Que meu x ele for igual a y, essa parte aqui, no caso, vai ser igual a zero. Porque, veja bem, se meu x for igual a y, vai ficar assim, né? No lugar do x, eu vou colocar o y. Então, vai ficar y mais y dividido por y menos y. Olha o que acontece. Y mais y, olha só, eu tenho um y e ganho mais outro y. Eu vou ficar com quanto? No caso aqui, com 2y, certo? Agora, olha só, eu tenho um y e perco outro y. Eu fico com quanto? Com zero. Mas só que isso daqui, né, que igual ao símbolo matemático, isso não existe, porque não existe, no caso, divisão por zero. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o seguinte, ó. Dizendo que a expressão algébrica dada não tem valor numérico quando o meu x for igual ao meu y. Tranquilo? Então, é só lembrar de fração toda vez que vocês encontrarem uma fração, certo? E essa fração aí, lembra que ela nunca pode ter valor, no caso, numérico, quanto denominador. Lembrando aqui o seguinte, pessoal, ó, que essa parte aqui de cima, ela é o numerador, certo? O numerador, e essa parte aqui de baixo é o denominador, beleza? É o denominador. Então, o meu denominador nunca pode ser, no caso, igual a zero, beleza? Então, essa parte aqui foi, e agora a gente entra na parte de exemplos, para ver realmente, de fato, como os exercícios cobram esse tipo, né, esse tipo de questão, esse tipo aí de conteúdo. Então, eu vou voltar aqui para essa parte, voltar para esses exercícios aqui, certo? E nesse primeiro exercício, deixa eu pegar minha borracha e apagar essa parte aqui, que ficou aparecendo. Então, nesse primeiro exercício, ele fala, exercício número 1, lá da página 106. Depois eu vou passar uns exercícios para vocês, eu acho que é na sexta-feira, ou é amanhã, não sei. Então, ele fala, ó, calcule o valor numérico, então, essa questão número 1, ele fala, calcule o valor numérico na forma decimal da expressão algébrica 1 dividido por x menos x mais raiz quadrada de x, quando x, no caso, for igual aí a 4. Então, o que ele está dizendo? Olha só, eu tenho essa expressão, eu vou reescrever ela aqui, ó, então, questão número 1. A minha questão número 1, ele fala que é 1 dividido para x menos x, certo? Mais raiz quadrada de x. Mas só que ele fala que meu x é igual a quanto? Ele fala que meu x é igual a 4. Então, onde tem x, eu vou colocar o quê? O 4. Então, veja bem, substituindo aí, ó, substituindo o x no lugar do 4. Então, vai ficar assim, ó, 1 dividido por quem? Por 4. Então, no lugar do x, eu coloquei o 4. Menos quem? Menos 4. Mais raiz quadrada de quem? De 4. Beleza? Então, quanto é que vai dar isso daí, ó? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, isso vai ser igual, ó,
Agora, como é que eu somo um número, no caso aqui, ó, um número, como é que eu vou somar, no caso aqui, ó, essa fração e esse número inteiro? Então, eu somo ele da seguinte maneira, ó, não tem nada embaixo, eu subtendo que tem o quê? O 1, beleza? Então, nós vamos somar essa fração, 1/4 menos 4. Então, não tem nada embaixo do 4, eu vou supor que tem 1. E aí eu ensinei para vocês desse jeito, ó, a gente multiplica, né? Coloca um traço aqui, ó, e multiplica. 4 vezes 1 vai dar igual a 4. Agora eu multiplico cruzado. Vou multiplicar cruzado da seguinte maneira, ó. Vou multiplicar 1 vezes 1 e colocar aqui, ó. 1 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Agora, esse sinal de negativo, eu vou repetir ele aqui, certo? Agora eu multiplico, ó. 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Certo? Isso daqui mais raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é igual a quanto? A 2. Beleza? Isso vai ficar assim, ó. 1, eu tenho R$1, mas só que eu devo 16, eu vou continuar devendo quanto? Vou continuar devendo 15. E isso dividido por quanto? Por 4. Agora eu vou somar isso com o quê? Com 2. Todo mundo acompanhando? Beleza. Aí eu volto àquele dilema. Ó, o 2 não tem nada embaixo dele, eu coloco o quê? O 1 aqui, certo? Eu coloco um traço aqui, agora eu multiplico. Ó, 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Agora eu multiplico cruzado. Ó, menos 15 vezes 1. Menos 15 vezes 1 vai dar igual a menos 15. Esse sinal de mais aqui eu simplesmente vou repetir. Agora eu multiplico 4 vezes 2, que vai ser igual a 8. Beleza? Agora, olha só, eu devo R$15, negativo, então é uma dívida. Mas só que eu tenho 8 para pagar. A minha dívida é maior do que aquilo que eu tenho, então, menos 15 mais 8, isso vai dar igual a menos 7. Tudo isso dividido por quanto? Por 4. Mas só que ele fala que quer na forma decimal, aqui está na forma de fração. Então, menos 7 dividido por 4, isso vai dar menos 1,75. Então, o valor numérico dessa minha expressão aqui é menos 1,75. E aí, fácil ou difícil? Me responde aqui no chat aqui, vamos ver. E aí, deu para acompanhar? É que eu volte? Lembrando que aquela parte de fração, né, foi o conteúdo passado, né? Foi o conteúdo passado que a gente viu, né? Pessoal, quem entrou por último na aula, quando eu finalizar, permaneça aqui para a gente colocar as presenças de vocês. Eu estou vendo que tem alguns alunos aqui, a sala não tinha 19, agora já está com 19, para a gente colocar as presenças de vocês, belezinha? Tranquilo, esse primeiro exemplo? Fácil? João Gabriel falou que é tranquilo. E aí, Gabriel, Gabriela, João Vitor, Júlia, cadê Luísa? Tranquilo aí, galera? O restante do pessoal, tranquilo? Tiago, tranquilo? Rafael, tranquilo? Volto sim. Aqui, volta nesse exemplo, por favor, volta agora. Veja bem, vamos fazer ele aqui do zero. É bom começar do zero para a gente entender. Então, vamos lá. Esses exercícios que estão bem aqui, ele fala o seguinte, ó, calcule o valor numérico na forma decimal, ele quer o valor numérico na forma decimal, da expressão 1 sobre x menos x mais raiz quadrada de x, quando x for igual a 4. O que eu fiz aqui? Eu copiei essa expressão que ele acabou de me dizer aqui, ó. Eu copiei ela aqui e coloquei uma barra aqui, ó, para x igual a 4. Então, o que ele está dizendo? Ele quer que no lugar desse x, eu coloque quem? Eu coloque o valor numérico 4. Ele quer que eu faça isso. E eu vou até resolver de outro jeito aqui para ver se fica mais claro. Certo? Então, vai ficar assim, ó, no lugar de x, eu vou colocar o 4. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 dividido por quanto? Por 4. Porque o x vale quanto? Vale 4. Igual ele me falou aqui, ó, o meu x vale 4. Menos quanto? Menos 4. Beleza? Certo? Porque o meu x aqui, agora ele vale 4. Mais raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 4, beleza? Agora vamos resolver de maneira diferente. Olha só.
1 dividido para 4 dá quanto? 1 dividido para 4. 1 dividido para 4, isso daí vai dar 0,25. Imagina o seguinte, que eu tenho uma moeda de R$ 1 e divido ela para 4 pessoas. Uma moeda de R$ 1 dividido para 4 pessoas, cada uma vai ficar com quanto? Com 0,25, beleza? Isso daí menos quanto? Menos 4. Mais quanto? Mais raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Beleza? Agora vamos resolver esses dois carinhas aqui, ó. Esses dois carinhas aqui, ó. Acho que desse jeito vai ficar até mais fácil. Olha só, eu tenho 25 centavos, certo? Mas só que eu devo R$ 4 para esse carinha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, no caso, 25 centavos, só que eu devo 4. Se eu tenho, no caso, 25 centavos, né, e devo 4, eu vou ficar devendo agora menos 3,75. Isso eu vou somar com quem? Com esse daqui que sobrou, que vale quanto? Que vale 2. Então, olha só, eu tenho uma dívida de R$ 3,75, mas só que eu tenho só R$ 2 para pagar. Eu vou continuar devendo quanto? 1,75. E essa daqui é a minha resposta. Lembrando que eu resolvi essa questão de duas maneiras. Então, você pode resolver da maneira que for mais conveniente para você. Beleza? Conseguiu entender, Luísa? Deu para entender? Luísa, deu para entender? Tranquilo? Beleza, então. Questão 2. Vou ter que apagar aqui essa questão para resolver a 2. Qualquer coisa que vocês quiserem copiar, logo mais eu posto a gravação da aula, beleza? Assim que o Google processar, eu não posso de imediato, porque eu necessito que o Google ele processa o vídeo para depois postar. Então, vamos lá, questão número 2. Nessa questão número 2, ele fala o seguinte, ó. As fábricas de calçados utilizam a fórmula matemática S é igual a 5P mais 28, dividido por 4, para determinar a numeração dos calçados, na qual S é o número do sapato e P é o comprimento do pé em centímetros. Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé tem 24 centímetros de comprimento? Então, veja bem, as indústrias aí, as fábricas, elas usam essa fórmula que está bem aqui, no caso que eu vou até reescrever ela aqui, ó, então S de sapato é igual a 5 multiplicado por P, certo? Mais 28, certo? Dividido por quanto? Por 4. Então, eles utilizam essa fórmula matemática bem aqui para determinar, no caso, o tamanho do sapato. Se você vai calçar 40, 36, 34, 44, 43, ele usa isso daqui. Mas só que ele fala o seguinte, que P, esse P aqui, ó, ele fala que P é o comprimento do pé em centímetros. E ele fala, olha só, quando o pé tiver 24 centímetros, qual vai ser, no caso, a numeração desse calçado? Então, eu vou colocar assim, ó, para P igual a 24, qual vai ser, no caso, né, o tamanho desse calçado? Então, vai ficar o seguinte, ó, então, o tamanho do sapato, que é S, é igual a 5, que vou multiplicar por quem? Por P. Mas o meu P vale quanto? O meu P vale 24. Então, substituir por 24. Tudo isso daí eu vou somar com 28 e no final das contas eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir isso daí por 4. Beleza? Agora eu vou resolver aqui na frente, olha. 5 vezes 24, isso daí vai dar igual a 120, certo? 120 mais 28, tudo isso daí dividido por 4. Agora eu vou somar esses dois carinhas, olha só. S de sapato vai ser igual 120 mais 128, ou 120 mais 28, isso vai dar a 148. Tudo isso daí dividido por quanto? Por 4. Então, no caso, 148 dividido por 4, isso vai dar igual a 37. Então, essa pessoa que tem um pé
de 24 centímetros, ela vai calçar quanto? Um sapato, uma sandália, uma chinela, uma sandália, um tênis, ela vai ter uma numeração aí de 37. Beleza? Deu para entender? E aí, dúvidas? Pé do Jack? Cadê? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Questão 3, vou até apagar essa parte aqui, certo? Qualquer coisa, era para ter começado a apagar por cima, qualquer coisa, visualizem a aula gravada aí, que vocês vão conseguir fazer essa questão. Nessa questão número 3, ele fala, ó, um modelo matemático mostra que o número N de pessoas que compram determinados produtos após T dias de veiculação publicitária é dado por N igual a 10 elevado ao cubo mais 2 vezes, no caso, 10 elevado a T, beleza? Aí ele fala, de acordo com esse modelo, quantas pessoas comprarão o produto após 5 dias de veiculação? Então, ele fala o seguinte, ó, que o número de pessoas, né, que vê uma campanha publicitária, né, e compram o produto, é dado por essa fórmula aqui, ó, N, é dado por essa fórmula N maiúsculo, que é igual a 10 elevado à terceira, mais, no caso, 2 vezes 10, no caso, elevado a T. Então, esse daqui é um modelo aí, no caso aí, de pessoas que compram um produto, né, por meio de uma campanha publicitária, e essa campanha publicitária começa a fazer efeito a partir de T dias, aqui é um T, viu, pessoal? Aí ele pega e fala, para T igual a 5, né, para o tempo igual a 5 dias, qual vai ser o valor, no caso, desse modelo matemático? Então, a gente vem aqui, ó, o meu N é igual. Aí eu pergunto, 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, beleza? Ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, no caso, 1.000. Então, 10 elevado à terceira é igual, no caso aí, a 1.000, beleza? Aí ele diz o seguinte, ó. Aí ele diz o seguinte, tudo isso eu vou somar com 2 vezes, no caso aqui, 10 elevado a 5. Beleza? 10 elevado a 5. Então, quanto é que é 10 elevado a 5? 10 elevado a 5 vai ser o quê? Ó? Vai ser 10 elevado a 5. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 vezes 10 é igual a 100, vezes 10 é igual a 1.000, vezes 10, no caso, é igual a 10.000, vezes 10, no caso aí vai ser igual a 100.000, beleza? Então, aqui vai ser 100.000, então vai ficar assim, ó, N é igual, no caso, a 1.000, mais 2 vezes, quem? 2 vezes 10 elevado a 5, vale quanto? 100.000. Então, vou colocar aqui, ó, 100.000, beleza? Então, o meu N, ele vai ser igual aqui, ó, 1.000, certo? Mais, lembrando que uma expressão numérica, sempre eu resolvo as multiplicações primeiros e, por último, a soma. Então, 2 vezes 100.000, isso vai dar quanto? No caso, 200.000, certo? Agora, simplesmente, eu somo esse valor, mas para isso eu vou pegar aqui a minha borracha, certo? Então, vai ficar aí, ó, N vai ser igual, certo? N vai ser igual a 1.000 mais 200.000, isso vai dar aí 201.000, né? 201.000 pessoas, no caso aí, ó, né? Vai ter contato a esse meio de veiculação desse jornal. Beleza, pessoal? Então, repetindo essa questão aqui, ó. O N, né, é um modelo matemático que mostra o número de pessoas que compram um determinado produto. Então, ele coloca essa fórmula aqui e diz que essa fórmula é o número de pessoas que compram um determinado produto de acordo com o tempo, né, que é uma campanha publicitária. Então, esse meu tempo aqui foi um tempo de 5 dias.
Então, no lugar desse t, eu coloquei o quê? Coloquei o 5. E a expressão ficou dessa forma. E aí eu desenvolvi, ó, 10 elevado à terceira é igual a 1.000. E repeti aqui essa parte de baixo. Certo? Aí repeti o 1.000 aqui novamente, repeti o 2 aqui novamente e resolvi essa operação aqui, ó, 10 elevado a 5, no caso vai ser igual a 100.000. Depois multipliquei 2 vezes 100.000, que deu 200.000. Depois somei 200.000 com 1.000, que deu 201.000 pessoas, no caso, comprarão esse produto, beleza? Questão 9. Questão 9 aqui, ó, a questão 9, ela diz o seguinte, ela fala, ó, determine os valores das variáveis para que as expressões algébricas a seguir não representem números reais. Então, olha só, para essa questão aqui, ó, essa primeira, que dá até para resolver ela rapidamente, no caso aqui, nós temos o seguinte exemplo. Ele fala o seguinte, ó, é x menos 5 dividido por x menos 4. Né? Qual vai ter que ser o valor do meu x para essa expressão aqui, no caso, ela não existir, né? Para ela não representar um número real. Então, a gente aprendeu o seguinte, ó, vou copiar essa questão A, e ela é x menos 5 dividido por x menos 4. E aí eu falei para vocês que nunca essa parte aqui de baixo, ela pode assumir um valor igual a zero. Então, se eu colocar o 4 aqui, ó, se eu igualar essa expressão aqui, ó, igual a zero, na hora que eu passo o 4 para o outro lado, ele vai positivo. Então, nunca que meu x, ele pode ser igual a quanto? Igual a 4. Então, essa expressão aqui, ó, dessa letra A, ela não vai representar, no caso, um número real, quando o meu x for igual, no caso, a 4. Porque o x sendo igual a 4, essa parte aqui de baixo vai ser o quê? Vai ser zero. Então, ficaria 4 menos 5 dividido por zero. Ficaria menos 1 dividido por zero. E não existe, no caso, divisão por zero. Então, x igual a 4 seria a resposta. A questão B, ele fala o seguinte, ó. A mais B dividido, no caso, por 1 menos 3, deixa eu apagar esse 3, menos 3 vezes A. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ver para qual valor, no caso aqui, essa expressão na parte de baixo, no meu denominador, vai ser igual a zero. Igual a zero. Então, o que eu faço? Eu vou copiar isso daqui, ó. 1 menos 3, que multiplica A, vai ser igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, como esse daqui é negativo, eu vou jogar ele para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 1 é igual a 3 vezes A, beleza? Então, eu só vou resolver de maneira contrária. Esse 3 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 1 dividido para 3 é igual a A. Então, olha só, toda vez que meu A ele for 1/3, essa parte aqui de baixo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Então, o meu A, certo? O meu A, ele é igual aqui a 1/3. Então, se meu A for igual a 1/3, essa expressão algébrica, ela não vai ter, no caso, solução, ela vai ser inexistente. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Pode seguir? Então, vamos. Questão número C, a letra C, ele diz o seguinte, ó, é 2x dividido por 2 mais 5x. Então, qual valor eu vou colocar no lugar do x para essa parte aqui ser igual a zero e essa minha equação ela não existir? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar apenas essa parte aqui de baixo, que é 2 mais 5x, igualar a zero, beleza? Esse 2 aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado, então vai ficar assim, ó, 5x é igual a menos 2. Se ele é positivo, ele vai lá para o outro lado, negativo. Agora, o meu 5, ele está multiplicando o meu x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar isso daqui, ó, menos 2 dividido para 5. Então, minha resposta daria
menos 2/5. Deixa eu ver o que escreveram aqui no chat. Cadê? Nada com nada, né, Wagner? Pelo amor de Deus, hein? Você anda escrevendo aí, rapaz. Olha só, agora nessa expressão aqui, então, olha só, a letra C, x, ele não pode ser igual, então, no caso, o meu x, ele não pode ser igual, no caso aqui, ó, o meu x, ele não pode ser igual a menos, no caso, 2/5. Beleza? Não pode ser igual a 2/5. Agora, a letra D, a última questão aí da 9. Então, a letra D, ele fala o seguinte, ó, que a letra D, ele fala que é A menos B dividido por 2 menos 2 vezes B. E aí, para essa parte aqui não existir, né, para essa expressão algébrica não existir, o meu denominador, ele não pode ser zero. Então, eu vou igualar ele igual a zero. Certo? Vai ficar 2 menos 2 vezes B é igual a zero. Esse 2 aqui, ó, ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo, então vai ficar assim, ó, menos 2 vezes B é igual a 2, certo? Menos 2, certo? Agora aqui, ó, esse 2 que está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, no caso aí, dividindo, então vai ficar B é igual a menos 2, dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais, 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. Então, nessa questão número D, o meu B, né, ele não pode ser igual a 1, certo? Porque se ele for igual a 1, essa questão ela não vai existir. Beleza? Resolvendo aqui, agora indo para 10 aqui, ó. Indo para a questão 10, ele fala, ó, determine o valor de x em função de y, para o qual cada expressão algébrica a seguir não representará, no caso, não representa número real. Então, vou apagar essas partes aqui que a gente já resolveu, que eu vou precisar de espaço. Certo? Então, veja bem. Beleza? Então, olha só, a questão A, ela é o mesmo esquema, no caso aí da minha questão número 9. A diferença aí, né, que ele quer cada expressão algébrica ser que não representa número real. Então, olha só, olhando para A, então aqui, ó, vou resolver a A. Então, essa parte aqui de baixo, ela não pode ser o quê? Igual a zero. Ela não pode ser, no caso aí, ser igual a zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar x mais y e vou igualar a zero. Eu vou jogar esse y para o outro lado, vai ficar x menos x é igual a menos y. Então, veja bem, o meu x, ele sendo igual a menos y, no caso, essa expressão aqui, ela não representará, no caso, um número real. Resolvendo a B, vou copiar só a parte do denominador. Então, para ela não existir, no caso aí, o meu denominador, que é x menos 2 vezes y, tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Beleza? Então, olha só, vou passar, no caso aqui, ó, esse menos 2y para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a menos 2 vezes y, certo? Então, olha só, se o meu x for igual a menos 2 vezes y, no caso, essa parte vai ser igual a zero. Então, nessa expressão, o meu x ele não pode ser igual, no caso aí, a menos 2 vezes y, porque se ele for... Galera, eu cometi um erro aqui, ó. Olha só, x menos 2 vezes y. Na hora que eu jogo ele para o outro lado, ele vai o quê? Positivo, viu? Eu coloquei negativo. Então, aqui, ó, é positivo, beleza? Só esse errinho aí. Certo? Então, aqui não, o x não pode ser igual a 2y. Nessa última questão, letra C, a letra C também é a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar a parte do meu denominador, que é 2x mais y, e vou igualar, no caso, a zero. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte, esse y, eu vou jogar ele para o outro lado, certo? Ele vai negativo. O 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, então vai ficar menos y dividido por 2, certo? Então, no caso aqui, nessa questão, o meu x, ele não pode ser igual a menos y dividido por 2.
Tranquilo nessas questões aí, galera? Deu para entender direitinho? Deu para entender direitinho? Sim, pode continuar? Deixa eu só olhar aqui rapidamente que horas a aula encerra, porque senão aí eu pego tempo demais de vocês, beleza? Deixa eu só olhar aqui rapidinho, enquanto eu bebo água. Professor, a Júlia está com dúvida. Beleza, vou voltar aqui. Vamos lá, Júlia, qual é a sua dúvida? Deixa eu só transmitir aqui a tela novamente. Quem está com dúvida? Qual é a dúvida dela? Na questão 9. Questão 9. Qual mais especificadamente? A última que o senhor passou. A última, beleza. Então vamos aqui para a última questão. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui. Se tem como. Então, veja bem, nessa última aqui, ela funciona da seguinte maneira, né? Eu tenho essa expressão, e aí eu falei o seguinte, que nunca o meu denominador ele pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, essa expressão, certo? Ela não existe, porque não existe divisão por zero. Então, olha só, eu vou pegar apenas a parte do meu denominador e vou fazer ele, certo? Igual, certo, a zero. Eu peguei somente a parte do meu denominador e igualei ele a zero. Então, igualando ele a zero, eu tenho que isolar, no caso, o meu x. Então, o meu y, bem aqui, ó, esse meu y, ele está somando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, ficaria assim, ó, 2x é igual, no caso, a menos y. Ficou dessa forma aí, certo? Passei o mais y para o outro lado, ele foi negativo. Agora, olha só, o meu 2 está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, ele vai passar para esse lado aqui, dividindo. Então, ficaria assim, ó, x é igual a menos y, certo? Dividido por quanto? Dividido por 2, certo? Então, veja bem, nesse caso aqui, ó, o meu x, ele não pode assumir, no caso, um valor menos y dividido por 2. O meu x, ele nunca pode ser esse valor, porque se ele for esse valor, essa parte aqui de baixo vai ser zero. Então, ficaria, né, x menos y igual a zero. E isso daqui, no caso, não existe. Então, o meu x, então a minha resposta que fica x é igual a menos y sobre 2. Ou seja, para que essa expressão não represente um valor, no caso, o meu x tem que ser igual a menos y sobre 2. Beleza? Deu para entender? Agora? Conseguiu ver aí se ela compreendeu? Quer que eu volte? Deu para entender, né? Beleza, então. Então, aqui, a gente para aqui, deixa eu ver, voltando aqui para o slide, né? Então, agora, galera, falado isso, a gente começa a entender, no caso, o que é um termo algébrico, né? Uma definição aí, uma definição mais precisa, no caso. E aí, para a gente começar a ter essa ideia, né, de monômio, no caso, ou termo algébrico, eu começo com essa questão que está aí no slide, né? E essa questão, se eu não me engano, eu coloquei ela aqui também, é a mesma. Então, olha só, essa questão do slide, monômio, termo algébrico, ela é a mesma. Então, nessa questão 1, ele fala, essa figura é uma representação de um retângulo, cujas medidas dos lados expressas em unidades de comprimento, no caso, são x e y, certo? Então, olha só, eu tenho essa figura, ele fala que esse lado aqui mede x, então, consequentemente, esse daqui de cima também vai medir x. Então, no caso aqui, também mede x. Aqui mede y, desse lado aqui mede y. Na questão número A, ele fala, ó, qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? Então, olha só, a área de um retângulo, eu multiplico um lado pelo outro.
Então, a área de um retângulo, eu multiplico um lado pelo outro. Multiplicando um lado pelo outro, vai ficar x vezes y. X vezes y é igual a xy. Então, a área desse retângulo, no caso, é xy. Beleza? Então, essa primeira pergunta aí, certo? É xy. Nessa outra aqui, ele pergunta qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura. O perímetro, ele já é a soma, no caso, de todos os lados. É a soma de todos os lados. Então, o perímetro é como se eu quisesse cercar. Imagina que isso aqui é um lote, e aí eu quisesse comprar, no caso, arame aí, farpado, para cercar o meu lote. Então, no caso aqui, ó, eu teria que comprar esse comprimento, mais esse comprimento, mais esse comprimento, mais esse outro comprimento. Mas eu sei que aqui também mede quanto? Aqui também mede x. E esse lado aqui também, ó, mede quanto? Que eu não vou riscar. Esse lado aqui também mede y. Então, seria o perímetro, ó, seria x mais x. No caso que eu tenho 2x aqui, ó, então x mais x ficaria quanto? 2x. Então, eu calculei esse lado e esse lado. Agora falta calcular esse outro lado aqui, ó. Esse lado aqui mede x, e esse mede y, quer dizer, e esse outro aqui também mede y. Então, seria y mais y, seria mais 2 vezes y. Então, veja bem, a expressão que calcula o perímetro é 2x mais 2y, beleza? Então, o perímetro dessa figura seria essa expressão. E aí ele pergunta assim, ó, entre as duas expressões algébricas que você escreveu no item A e no item B, existe, né, no caso, uma diferença? Qual é essa diferença? Então, olha só, a do item A foi x vezes y. A do item B é 2x mais 2y. Certo? Existe alguma diferença? Com certeza. Por que existe? Porque a primeira é cálculo de área. Poderia dizer que essa era uma das diferenças. E o segundo, no caso aqui, é o cálculo de perímetro. Mas o que eu estou querendo dizer não é somente essa diferença. É a seguinte diferença, ó, que essa expressão da minha questão A, ela tem apenas um termo, certo? Ela tem apenas um termo. Já no caso, essa expressão do item B, ela tem esse termo somado com esse outro termo. E aí, expressões algébricas que têm apenas um termo, nós chamamos, no caso, de monômio. No caso, chamamos de monômio algébrico, beleza? Monômio, então, termo algébrico. Já expressões, no caso, que tem mais de um, olha só, aqui eu tenho um monômio, no caso, eu tenho um monômio, e aqui eu tenho outro monômio. Já expressões que apresentam mais de um monômio, eu chamo elas, no caso, de polinômio. Certo? Então, olha só, monômio, essa palavra aqui, ó, mono, no caso, significa um. Já a palavra poli significa vários, beleza? Então, eu tenho vários monômios. Então, polinômio significa que eu tenho vários monômios. Já a palavra monômio significa que eu tenho apenas o quê? Um único termo algébrico, beleza? E aí eu vou voltar para o slide, certo? E aí ele traz a definição, né, do que significa aí, ó. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas, agora veja bem, apenas por número. Então, olha só, se tiver só um número, é um monômio? É. Por exemplo, se tiver aqui, ó, 7, certo? 14, 15, menos 3, olha só, isso aqui é um monômio, esse é outro monômio, esse é outro monômio, esse daqui é outro monômio. Por isso que ele diz, ó, toda expressão algébrica representada apenas por um número, e aí eu tirei do slide, cadê? Aqui. Representada apenas por um número ou apenas uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo, ó, 3x é um exemplo de monômio, 7y também é, x ao quadrado também é, ABC, então A vezes B vezes C também é, certo? E no caso aqui, ó, 4x dividido por 3
no caso, também é um monômio. Lembrando, olha só, lembrando que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical, beleza? Então, não poderia ter divisão aqui, no caso, por letra. Se tivesse divisão por letra, não seria, no caso aí, um monômio. E aí ele traz as definições do que é realmente, né, um monômio. O monômio ele é composto, ele pode ser composto apenas, no caso, por números, ou então por números e letras, ou então apenas por letras. Então, veja bem, essa parte bem aqui, ó, desse primeiro exemplo, que é 3x, o número sempre eu vou chamar de coeficiente. Essa parte aqui, vocês precisam saber bem, que nós vamos precisar, muitas das vezes, saber o que é o coeficiente. É muito importante essa parte. Então, o coeficiente... Deixa eu ver aqui o que falaram aqui. Nada, né, André? Então, vamos lá. Então, nessa parte aqui, ó, eu tenho um coeficiente, no caso, que sempre vai ser um número, e a parte literal, que no caso vai ser aí letras, beleza? Então, o monômio ele é composto aí, no caso, de coeficiente, e no caso aí, uma parte literal. Esse daqui também, olha só, o coeficiente dele é o -10, e a parte literal aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, é A ao cubo vezes B. Mas também temos aqui, ó, o -18. O -18, ele não tem, no caso, a parte literal, ele tem a parte apenas numérica, que é o coeficiente do monômio. Mesmo assim, podemos dizer, no caso, que isso daí continua sendo um monômio, ou então um termo algébrico. Beleza? Agora tem algumas observações importantes aqui, que não é tão difícil. Olha só, toda vez, no caso aqui, ó, que eu tiver aqui, ó, 1 que multiplica x, veja bem, 1 que multiplica x, eu não preciso colocar o 1, porque o 1 multiplicado por qualquer coisa é sempre essa qualquer coisa. Por exemplo, 1 vezes x vai dar o quê? Vai dar x. Então, eu posso escrever apenas x. Agora, essa outra expressão aqui, ó, 1 que multiplicar elevado à quarta vezes x elevado à terceira. Eu não preciso escrever esse 1. Eu preciso escrever apenas o quê? Apenas a quarta vezes x à terceira. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho 1 que multiplica m, que multiplica n ao quadrado. Eu não preciso escrever o 1, eu posso escrever só n vezes n ao quadrado. Então, toda vez que a expressão ela não tiver nenhum número, fica subentendido, no caso que o meu coeficiente é igual a -1. Beleza? A mesma coisa acontece nesse item B aqui, ó. Esse item B, agora, ele usa, no caso, o número negativo, 1 menos x. Então, eu posso escrever apenas -x, porque o 1, no caso, a multiplicação dele aí sempre vai ser essa qualquer coisa. Da mesma forma, essa expressão, -1 vezes a elevado à quarta vezes x, a terceira, eu posso subtrair o 1 aí, deixar apenas o sinal negativo, da mesma forma com essa expressão e da mesma forma com essa outra expressão. Mas fica subentendido que o coeficiente é igual a quanto? É igual a -1. Agora, isso daqui é a mesma coisa, ó. Toda vez, no caso, que o meu coeficiente for zero, então 0 multiplicado por qualquer coisa sempre vai ser o quê? Sempre vai ser 0, beleza? Então, a gente não se estende muito por essa parte, beleza? Deixa eu ver aqui. Então, a gente parte, por exemplo, para os exemplos. Deixa eu ver aqui esses exemplos aqui. É bem rápido, pessoal, para a gente finalizar a aula aqui, ó. Então, nessa questão 7, ele fala, identifique quais das expressões algébricas a seguir são monômios. Por exemplo, x elevado ao quadrado é um monômio? É. Então, eu posso dizer aqui que esse daqui é um monômio. -10 é? Também é. Eu posso dizer que é. Agora, olha só, x mais 2y é um monômio? No caso, não é. Por quê? Porque eu tenho dois monômios, no caso, é chamado de polinômio. Então, aqui não. Agora, olha só, -2,1 vezes bx ao quadrado é um monômio? É um monômio. Porque pode ser meu coeficiente pode ser qualquer número, até, no caso, números quebrados, números decimais. Então, eu posso dizer aqui
que sim, é um monômio. Já a minha letra E eu não posso dizer, porque eu tenho 2 monômios, 3A menos 2B. Então, aqui eu não posso dizer. Essa daqui também eu posso dizer que é um monômio. Por quê? Porque é 5 dividido para 8, que vai dar um número quebrado, multiplicado por essa parte. Então, eu posso dizer muito bem que aqui também é. Já essa parte aqui, lembra que eu falei que, no caso, a variável, né, a parte literal, ela não poderia estar na parte de baixo? Então, essa daqui, no caso, ele não é. Essa daqui é um monômio? É. Y elevado à terceira também é um monômio. Isso daqui é? Eu posso dizer que é um monômio? Não posso. Por quê? Porque eu tenho, no caso, né, letras no denominador. Então, eu não posso. Da mesma maneira, quando estiver, no caso, dentro de um radical, ou seja, dentro de uma raiz quadrada, eu também não posso dizer, no caso aí, que é, no caso, um monômio. Para finalizar essa 8 aqui também rapidinho, identifica o coeficiente e a parte literal dos monômios. Por exemplo, o coeficiente aqui vai ser o 7, certo? E a parte literal, b elevado ao cubo, certo? B, menos x elevado ao quadrado, menos y. Então, olha só, o coeficiente aqui vai ser menos 1, lembra da explicação anterior? Vai ser menos 1, e a parte literal, x elevado ao quadrado, y. Letra C, veja bem, o coeficiente vai ser 0,9 e a parte literal, c elevado à quarta. Aqui, ó, a minha parte literal, essa já que está aqui, é a elevado à quinta, vezes x elevado à terceira, e o meu coeficiente aqui, ó, vai ser quem? Vai ser 1, porque não tem nada. Nessa questão E, no caso aqui, ó, o meu coeficiente aqui, ó, vai ser menos 6,2, certo? E a parte literal, A elevado à quarta, mais B elevado ao quadrado vezes C. No caso aqui, na letra F, eu tenho apenas o coeficiente. O meu coeficiente é quarto, 4 sobre 5, e a parte literal, ela não existe, beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Os alunos que não viram a chamada, por favor, aguardem até a gente, no caso, fazer essa chamada aí. Beleza? Quais foram os alunos que não responderam, no caso, a chamada aí? Deixa eu só confirmar aqui na minha chamada. Por exemplo, o Álvaro. O Álvaro chegou? Deixa eu ver o Álvaro. Eu vou chamando aqui os que estão com falta, aqui no caso, aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, eu vou olhar aqui, ó. O Álvaro tá presente? O Álvaro não tá, né? Outra pessoa aqui, ó. Graziele. A Graziele entrou na reunião? Não, né? Cadê? Graziele, não. João Gabriel. João Gabriel tá presente. João Vitor. João Vitor também tá presente. Júlia. Júlia tá presente. Melissa está presente. Não está presente, né? Melissa não está presente. E aqui, Rawane, também não. Então, sou esse. Galerinha, se não tiverem dúvida, até mais. Eu sou o último, no caso aí, a sair da sala. Até mais. Tchau.